Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro. Eu vou estar com mais essa aula aqui. Estou gravando ela à noite, né? O tempo que eu consegui. Peço desculpas por não ter disponibilizado ela antes, mas a ideia é continuar com alguns vídeos que tragam alguns conhecimentos de como o nosso cérebro se comporta, como ele funciona e algumas dicas para que nós possamos aproveitar melhor o tempo na quarentena e facilitar nosso estudo, beleza? De novo, esse vídeo vai ser bem mais técnico, teórico e voltado para o estudo da biologia, né, do nosso cérebro, da formação de memórias, de aprendizagem, e menos com dicas. Mas no futuro eu quero fazer vídeos com algumas técnicas, algumas dicas que podem facilitar a retenção de conteúdo por vocês, ok? Então eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, por favor, deixem um feedback, falem o que vocês acharam da aula. Se tiver alguma crítica, coloquem lá no sala de aula, mandem para mim por WhatsApp ou por e-mail. Mas a ideia aqui é ajudar vocês na organização da rotina de estudo de vocês, tá bom? Então essa vai ser mais uma aula teórica, mas que eu espero que seja bem aproveitada. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a formação de memórias e o que isso tem a ver com a aprendizagem, ok? Bom, querendo ou não, a aprendizagem e formação de memórias estão muito relacionadas. Nosso aprendizado, por assim dizer, ele está intimamente relacionado com uma configuração de neurônios para fazer alguma coisa. A gente pode pensar em qualquer tipo de conhecimento que a gente tem, seja um esporte, seja uma dança, seja um conhecimento de comunicação, seja um conhecimento de lógica e matemática, seja um conhecimento sobre teorias e coisas muito abstratas, seja a nossa própria criatividade, ok? Tudo isso é algo que nós podemos aprender. Todas essas habilidades são aprendizados e estão associados com a formação de algum tipo de memória. E isso tudo vai se passar nesse órgão maravilhoso que nós temos, que é o nosso cérebro. Então a pergunta inicial da nossa apresentação é: como é que o nosso cérebro funciona? E eu vou dizer para vocês que ele funciona de uma maneira muito parecida com um computador. E eu vou tentar explicar para vocês nessa aula o porquê. Bom, o que é um computador? Na verdade, o nome computador ele vem de uma profissão que não existe mais, que era a profissão que era feita praticamente só por mulheres até o século XIX, que era a profissão de computador ou de computadora. E o que era essa profissão? Era uma profissão que basicamente juntava, agregava, tabulava dados para você analisar alguma coisa. Você queria fazer uma medição, alguma coisa, você tinha uma pessoa que ia registrar esses dados e retornar isso para você quando você precisasse. O computador ele funciona muito parecido com isso. Você armazena dados, você armazena informações no computador e quando você precisa de uma resposta, ele te dá um estímulo, ele te dá uma resposta de volta a partir daqueles dados. Então ele faz várias coisas, ele pode calcular um valor que você precisa saber, ele pode retornar um texto que você quer escrever quando você abre um editor de texto, ele pode te retornar uma imagem, né, uma foto que você salvou nele, e o nosso celular também ele vai funcionar de maneira muito parecida com um computador, ok? A ideia aqui então é a gente entender um paralelo, fazer um paralelo
entre o funcionamento do computador e do cérebro. E ele vai funcionar muito parecido com o computador. Mas o que o cérebro tem? Bom, o computador ele tem circuitos, ele tem partes elétricas, né, partes eletrônicas, que interagem entre si, podem ligar, desligar e vão gerar essas respostas que a gente quer. Eu não quero entrar no mérito aqui de detalhes como que um computador funciona, até porque eu não sou da área. Mas no nosso cérebro nós vamos ter neurônios, que são as células principais do nosso cérebro, responsáveis por conduzir estímulos elétricos. Esses estímulos elétricos são exatamente o que vão fazer com que nosso corpo produza uma determinada resposta, tá certo? Bom, esses estímulos podem ser relacionados a uma emoção, podem ser relacionados a um movimento muscular, a um pensamento que a gente vai ter. Tudo isso vai ser conduzido por neurônios. E a gente tem algumas células auxiliares que vão cuidar desses estímulos, dessas células que vão conduzir os estímulos. Então elas vão nutrir essas células, vão proteger, vão facilitar a transmissão de estímulos. A gente chama essas células auxiliares de células da glia. Isso não é tão importante agora, mas é só para a gente entender que nós não temos só neurônios no cérebro, nós temos vários outros tipos de células ali que vão desempenhar funções fundamentais para o bom funcionamento do nosso cérebro. E como que nosso cérebro conduz esses estímulos elétricos? Bom, ele funciona com uma coisa que a gente chama de potencial de ação. Esses potenciais de ação nada mais são do que uma despolarização da membrana dessas células. Os neurônios eles funcionam como uma espécie de bateria carregada. Eles guardam algumas cargas positivas fora da membrana, fora da célula, e deixam o interior da célula negativo. Eles estão ativamente gastando energia para manter essa diferença. Mas quando você quer conduzir um determinado estímulo elétrico, você vai despolarizar. O que é despolarizar? É desfazer os polos. Se eu tinha uma parte positiva fora e uma parte negativa dentro, se eu desfazer essa diferença, eu despolarizei. Isso é uma despolarização. O nome dessa despolarização é o que a gente chama de potencial de ação, que é o que vai conduzir um estímulo nervoso no nosso corpo, ok? Ok, essa condução vai acontecer por uma ligação entre vários neurônios. A gente pode ter uma ligação entre neurônios motores e um músculo do nosso corpo, ou uma ligação entre vários neurônios. E essa ligação a gente chama de sinapses. Sinapses são regiões físicas, mas também a gente vai dar o nome para o processo onde ocorre uma neurotransmissão. Esse potencial de ação ele viaja pelo neurônio, pelo axônio do neurônio, e ao chegar lá no terminal ele produz uma resposta que vai fazer com que esse neurônio libere na fenda sináptica, vocês devem se lembrar do último vídeo, um neurotransmissor, que pode ser um neurotransmissor excitatório ou inibitório. Esse neurotransmissor caindo ali na fenda sináptica vai produzir uma resposta em outro neurônio, porque ele vai se ligar nos receptores desse neurotransmissor e vai gerar uma resposta desse outro neurônio, que pode ser a condução de um novo potencial de ação. E essa ligação entre várias e várias sinapses, essa interação entre vários neurônios, a gente chama de rede neural. E para a gente fazer mais um paralelo com os computadores, a gente tem redes neurais artificiais. Isso é uma área bastante estudada hoje na computação, né? na área de computação e tecnologia da informação, que está relacionado com a tentativa de se replicar numa máquina, num computador, o padrão de funcionamento cerebral, ou seja, a capacidade de aprender.
você tenta fazer um programa que, por tentativa e erro, por alguns métodos de aproximação, vai tentar aprender alguma coisa. Pode ser reconhecer um rosto, reconhecer uma imagem, transformar uma foto numa pintura, num determinado estilo. Também não sou especialista na área, não quero entrar em muito detalhe para não falar muita bobagem. Mas a ideia é possível você tentar replicar o funcionamento de um cérebro, com uma estrutura biológica, numa estrutura mecânica, numa estrutura elétrica, né? Uma estrutura física não animada. E isso tem implicações bem interessantes hoje, né, na tecnologia, que a gente ainda não sabe onde vai chegar. Mas então, basicamente, o nosso cérebro funciona relativamente de uma maneira parecida com um computador ou com um celular, porque ele é baseado na transmissão de estímulos elétricos, ok? Isso é algo muito interessante da gente pensar, porque essa transmissão de estímulos elétricos pode ser replicada, né, no computador, como eu disse. Ok, e o computador, como que ele é organizado? Eu estou gravando essa aula aqui em um computador, mas talvez vocês estejam assistindo em um computador ou em um celular, e eles funcionam de maneiras relativamente parecidas. Eu sei que tem algumas grandes diferenças, mas eu quero tratar de basicamente duas coisas muito importantes na estrutura de um computador. A primeira é o disco rígido. Esse computador que eu estou usando aqui para conversar com vocês, ele possui um disco rígido, que é essa peça daqui, onde você tem um disco circular, metálico, que grava algumas informações elétricas ali, né, algumas informações magnéticas, na verdade. E você tem um super ímã ali que permite você fazer a gravação e a leitura. Eu não sei exatamente como ele funciona, mas eu sei para que ele serve num computador. E para que ele serve? O disco rígido nada mais é do que um local de armazenamento. Ele funciona como um almoxarifado do computador ou como um depósito. No seu celular você tem uma memória parecida, que é o armazenamento interno, que é bem menor do que um disco rígido, mas que vai funcionar mais ou menos da mesma forma que o disco rígido, que é uma memória onde você pode depositar vários arquivos que não necessariamente vão ser utilizados pelo seu computador. Por exemplo, você pode guardar fotos de uma festa que você foi em 2012 no seu computador e você nem se dá conta de que tem uma foto daquela época guardada ali. Você achar isso anos depois, porque você não acessa essa foto o tempo todo. Então o computador ele é organizado em uma placa-mãe que integra todos esses sinais, né, de vários componentes, um processador que funciona como o coordenador das operações matemáticas que vão ter que ser feitas ali no computador para ele ligar ou desligar um circuito. Você tem um disco rígido, que é essa peça que vai guardar informações, ok? Vai guardar arquivos, pode ser arquivos de texto, pode ser um livro, pode ser um vídeo, uma foto. Você vai ter vários tipos de arquivos guardados que não necessariamente estão sendo acessados. E a gente tem essa pecinha daqui que é a memória RAM. A memória RAM no computador é como se fosse uma prateleira ou uma mesa de trabalho, mais ou menos dessa forma. Vamos supor que você está numa biblioteca estudando. Você tem um acervo muito grande ali, que seria o análogo à quantidade de material que você tem disponível para ler ali total. E digamos que você esteja querendo estudar sobre geografia
da América do Sul. Talvez você tenha encontrado 6 livros que te interessaram e você pegou 2 para levar para sua mesa para você ler. Essa mesa, né, essa prateleira, esse lugar onde você vai colocar os livros que você vai usar para estudar, seria o análogo a uma memória RAM. Ela é uma memória de uma capacidade menor do que o disco rígido. Em geral, né, existem exceções aí, mas de uma maneira geral a gente tem ela como uma memória mais reduzida. Então ela tem uma restrição muito maior, porque ela serve para você colocar arquivos que estão sendo utilizados na hora que você está acessando esses arquivos. É como se elas fizessem uma facilitação para você acessar um arquivo. Como se elas trouxessem o arquivo mais para perto de você. E elas são memórias que, quando você desliga o computador, você apaga. Ela é praticamente toda apagada e sobra só o disco rígido, que, para nossa sorte, não é apagado quando a gente desliga, ou pelo menos a gente espera que não. Se você desligar o seu celular, você espera poder recuperar todas as fotos quando você ligar de novo, não é mesmo? Na memória RAM isso é bem diferente. Ela é uma memória que está sendo utilizada conforme o celular está fazendo alguma coisa. Se ele está acessando um arquivo, se ele está puxando esse arquivo do HD, ele vai para a memória RAM para você conseguir acessar ele com mais facilidade. Ok, e o nosso cérebro? Como que está organizado? Bom, ele é de uma maneira um pouco mais simples, pelo menos para mim, que é a seguinte: a gente vai ter o nosso cérebro aqui, essa estrutura toda aqui, né, vai compor o nosso encéfalo, e a gente tem algumas partes que vão se destacar. A primeira é o cerebelo, que é uma parte responsável por armazenar memórias relativas à nossa capacidade motora, ou seja, são aprendizados que nós não esquecemos. De uma forma geral, nós não esquecemos. Como andar com 2 pernas, nós não esquecemos como nadar, andar de bicicleta, dirigir. Todos esses processos muito mecânicos, muito motores, nós chamamos de memória motora. E é uma memória que ela é praticamente permanente, a não ser que você tenha um dano muito sério no cerebelo. Não é uma memória que é perdida, mas que é uma memória que é muito difícil de você conseguir. Quando você está aprendendo a andar, você toma vários tombos. Quando você está aprendendo a andar de bicicleta, você também toma vários tombos. Mas uma vez que você aprende, você não esquece, ok? Bom, a gente tem também o sistema límbico, que é essa parte em um vermelho mais escuro, uma cor de vinho, não sei como vocês estão vendo essa cor. O sistema límbico, ele também é chamado de cérebro reptiliano, cérebro primitivo. Por quê? Porque ele está associado com as emoções mais básicas que a gente consegue ter. Medo, alegria, essas emoções estão bastante associadas a esse sistema. E esse sistema ele vai ter várias partes menores do cérebro ali dentro, mas esse sistema límbico vai funcionar baseando-se no armazenamento de memórias de curta duração. Como assim? Bom, memórias de curta duração são memórias que nós esquecemos rápido, elas têm uma curta duração mesmo, elas têm pouco tempo de vida. Pensa no seguinte: você já abriu a geladeira da cozinha, olhou para dentro e se perguntou o que é que eu vim fazer aqui? Possivelmente o que aconteceu foi uma memória de curta duração que estava no seu cérebro. Ou alguma memória que você puxou, né,
do seu córtex, que é a próxima área que nós vamos ver, foi para o seu sistema límbico, e assim que você associou aquilo, né, por exemplo, vamos supor que você esteja aqui vendo eu tomar um copo d'água, e você esteja com sede. Bom, esse estímulo de sede vai fazer com que o seu sistema límbico te ative a sensação de sede e faça com que você busque por água. Mas talvez ao sair do estímulo, né, do quarto do vídeo onde você está assistindo essa aula, você chegue na cozinha, na geladeira, e não tenha mais o estímulo da sede. Abra a porta da geladeira e pense: o que eu vim fazer aqui? Para você lembrar, você tem que voltar no seu quarto, voltar a assistir o vídeo, ver alguma coisa associada à água, alguma coisa parecida para você dar o clique. Isso é uma memória de curta duração, uma memória que tem um prazo de validade muito curto. Outro exemplo é uma memória como você tentar decorar um número de telefone. Talvez você até consiga decorar o número de telefone, mas dali a pouco tempo você esquece. Em alguns casos, muito raros, a gente tem algumas pessoas que conseguem guardar nessa memória de curta duração vários números. Isso é bem raro, tá? Mas, de uma forma geral, a gente tem uma memória bem reduzida, bem limitada, muito parecida com a memória RAM no nosso sistema límbico. Ela tem um espaço limitado e ela também pode ser apagada muito fácil. E a gente tem o córtex, ou neocórtex, que a gente chama de cérebro desenvolvido, que ele está relacionado com várias funções: a linguagem, pensamento lógico, pensamento abstrato complexo. Ele vem do neocórtex, que é uma característica bem peculiar dos mamíferos. E é aqui onde nós guardamos memórias que nós chamamos de memórias de longa duração. Essas memórias de longa duração, como o nome diz, são memórias que duram por muito mais tempo, na verdade elas não são apagadas, e que não sofrem com um armazenamento pequeno. Então o neocórtex funciona muito mais de maneira muito mais parecida com o disco rígido de um computador, com HD. Por que isso acontece, né? Por vários motivos. Pela arquitetura dos neurônios que estão ali, pela quantidade de neurônios. Existem vários motivos. Mas a questão essa é uma área que consegue guardar memórias por muito tempo. Na verdade, se você escreve ali, você não esquece mais uma memória. Talvez o que possa acontecer é você ter dificuldade em lembrar, né? Talvez você precise de um estímulo muito forte para conseguir recordar alguma memória mais remota. Mas ela está ali. Ok. É assim que ele funciona. Vamos para o próximo slide. Eu queria trazer algumas coisas sobre a capacidade do cérebro, né? Queria trazer alguns dados, mas acabei não achando tudo que eu queria. Mas aqui a gente tem uma noção do potencial que nós temos dentro da nossa cachola. Bom, a nossa cachola ela tem mais ou menos 1,5 litro de volume de capacidade, ok? Cabe mais ou menos 1,5 litro de qualquer coisa ali. Água, leite, miolos. Tem mais ou menos 1,5 litro. Nós temos mais ou menos 200 bilhões de neurônios. Para a gente ter uma ideia da escala que eu coloquei em notação científica, 200 bilhões é 2 vezes 10 elevado a 11, ou seja, 2 com 11 zeros depois. Isso é muita coisa. E para a gente ver que é muito maior a quantidade de interações entre esses neurônios, a gente tem estimativas de que nosso cérebro tem cerca de 125 trilhões de sinapses. Então, 1,25 vezes 10 elevado a 14.
Isso é muita coisa. Isso aqui é 1000 vezes o bilhão, que já é muito zero. Então nós temos uma capacidade imensa de fazer conexões entre neurônios. E é isso que dita a nossa inteligência. Na realidade não é o tamanho do cérebro, mas sim a quantidade de interações entre os neurônios que vai determinar se uma espécie animal ou se uma pessoa é mais inteligente do que a outra. Que na verdade essa questão de mais inteligente ou menos inteligente, isso é bem discutível, mas em termos biológicos, se a gente for associar a inteligência com alguma coisa, seria a quantidade de sinapses que o cérebro consegue fazer, quantidade de associações. E o nosso cérebro, ao contrário do computador, ele não é muito bom em fazer operações matemáticas, ele não é muito bom em dar resultados rápidos para algumas coisas. Mas ele é muito bom em outras coisas, que computadores são péssimos. Nosso cérebro é muito bom em reconhecer padrões, por isso que a ideia, né, de você fazer redes neurais apela muito hoje em dia para a tecnologia, porque a ideia de você desenvolver uma rede neural é você conseguir reconhecer esses padrões. O nosso cérebro também é muito bom em aprender línguas, né? Nós conseguimos aprender linguagens, aprender coisas muito rapidamente. Um computador não é tão bom em fazer isso. E nós também somos muito bons em sermos criativos, criar coisas novas, novidades. Computadores, eles não são capazes até hoje de criar nada novo. Eles são capazes de adaptar e reconfigurar algumas coisas e te dar com um algoritmo um texto, alguma coisa que seja mais ou menos nova. Mas novo mesmo, nós somos muito melhores. Só que com toda essa capacidade a gente tem um problema, que é que nós não viemos com um manual de instruções do cérebro. Isso gera problemas seríssimos para a gente. Por quê? Sem um manual de instruções a gente não sabe usar nosso cérebro e acabamos desperdiçando muito do nosso tempo de vida, né? Com estudos que talvez poderiam ser melhores em um tempo menor. Nós muitas vezes estudamos da maneira errada, não descobrimos qual que é o melhor jeito de estudar para a gente. Muitas vezes é difícil essa falta de instruções de como usar o cérebro, de como usar as nossas memórias. Bom, então, como eu falei lá atrás, no cerebelo é muito difícil da gente escrever. É custoso, a gente vai tomar muito tombo, a gente vai se machucar muito, mas uma vez que a gente aprende, a gente não esquece. No sistema límbico é muito fácil de escrever. Qualquer coisa que eu te falar pode até ficar guardada ali no sistema límbico, mas é uma memória curta, os arquivos que estão ali são muito temporários, fazendo analogia aqui com a memória RAM. É apagado rápido, quando você desliga o computador, perde tudo. E no córtex não é nem difícil, nem fácil de escrever na realidade. É só muito esquisito, é muito estranho fazer isso. E por que é muito estranho? Bom, aí nós vamos para a nossa próxima pergunta, que é como nós aprendemos. Bom, enquanto a gente está acordado, o nosso sistema pode adquirir informações do córtex. Então vamos fazer aqui um exemplo, vamos pensar em um exemplo. Se você tiver que fazer uma prova de física, pegar uma matéria bem difícil, hein? De eletricidade na física, agora. Talvez você tenha aprendido uma ou outra coisa sobre eletricidade na física. Eu com certeza aprendi algumas coisas, mas eu já esqueci quase tudo. E se eu tivesse que fazer uma prova agora, eu ia ter que resgatar da minha memória, do meu córtex, informações para fazer essa prova. Eu ia ter que
tirar dados, tirar informações, lembrar de muita coisa para poder fazer essa prova. E isso vem para o nosso sistema límbico, que é como se fosse a nossa memória operacional, é aquilo que nós vamos usar para fazer a prova naquele momento. Então a gente puxa lá do HD, daquela prateleira, traz para uma mesa de trabalho, que seria o nosso sistema límbico, e pode então utilizar essa memória. Quando a gente está acordado, a gente consegue fazer isso. A gente consegue pegar várias informações do nosso córtex e trazer para essa memória de curta duração. Mas o contrário não acontece. Então, quando a gente dorme, nós vamos fazer uma coisa muito louca. Nós vamos reconfigurar nosso cérebro. E quando eu digo reconfigurar, é de fato reconfigurar fisicamente. Quando você escreve um arquivo no computador, seja ele um vídeo, uma foto, um texto, ele é gravado como um arquivo que está armazenado numa estrutura física, mas que não gerou na estrutura física nenhuma alteração significativa. No máximo você ligou, desligou alguns circuitos ali e gravou aquilo no HD como um dado magnético. Ok. O nosso cérebro funciona de uma maneira muito diferente. Quando a gente dorme, nossos neurônios vão se reorganizar, eles vão se reconfigurar em novas redes, em novas associações, novas sinapses. Quando a gente dorme, pessoal, nós não estamos mais indo descansar apenas nosso corpo. Pelo contrário, quando nós sentimos sono, nós estamos com o cérebro cansado, nós estamos com a nossa mente cansada. E isso é muito importante, pelo seguinte. Bom, quando você dorme, você vai fazer essa reconfiguração. Quando você dorme, sua memória RAM, né, o seu sistema límbico, ele foi se saturando ao longo do dia. Ele foi se enchendo com várias informações das aulas que vocês assistiram, das conversas que vocês tiveram. Vai se esgotando a capacidade de armazenamento, vai ficando saturado. Isso gera o sono, gera um cansaço. Você dorme, essa memória vai ser apagada para o dia seguinte, para você conseguir utilizar essa memória novamente. Então, muito provavelmente você vai esquecer alguns detalhes do seu dia que você tentou, talvez você não lembre o que você comeu no café da manhã 2 dias atrás. Talvez você até lembre, mas você vai precisar de um esforço maior para lembrar disso. O fato é, você vai apagar essa memória. Uma parte dessa memória de curta duração vai para o lixo, é perdida. Nós não conseguimos resgatar. Uma parte vai para o córtex. E para que isso aconteça, para que a gente forme essa memória, nós precisamos associar ela a alguma coisa já existente. Nós precisamos formar uma associação no córtex, entre neurônios, criar novas sinapses. Para isso acontecer, a gente precisa dormir, precisa descansar e a gente precisa sonhar. Nosso sonho muitas vezes vai trazer elementos que nós vimos no nosso dia, que vão se mesclar com elementos que a gente já conhece, coisas que a gente já viu, e vão se unir formando uma memória, ok? É mais ou menos assim, eu estou simplificando bastante a parte biológica aqui por detrás, para trazer o que é realmente importante, que é dormir é essencial, gente. Se vocês não dormirem bem, a memorização de vocês não vai ser tão eficaz, ok? Dormir bem e dormir horas suficientes. Pode ser que a vida esteja muito corrida, que você não esteja conseguindo dormir 8 horas. Eu, muitas vezes, não consigo. Mas, quando possível, gente, se esforcem para dormir
as horas que forem necessárias para a saúde de vocês. Se vocês estão de quarentena, não estão trabalhando e estão com tempo sobrando, durmam para descansar. Se vocês estão trabalhando, estão com a vida corrida, têm tarefas domésticas para fazer, várias coisas para fazer, durmam quando vocês conseguirem. Eu vou dar uma dica quanto ao sono. Nós precisamos dormir. Às vezes a gente não consegue dormir 8 horas por dia, não consegue distribuir todas as horas da maneira que a gente quer. Mas a gente não pode se forçar a ficar acordado quando o nosso cérebro está pedindo por um descanso. Vou dar uma dica. Durante muito tempo eu fiz isso. Eu tinha uma média de horas de sono por noite de 3,5 a 5 horas por noite. Isso normalmente não é suficiente, deixa a gente muito cansado. O que eu fazia? Dormia essas horas, às vezes ia dormir 1h30, dependendo do dia, às vezes até 2 horas da manhã, para acordar 5h30, quando eu podia 6. Ok. Esse sono não vai ser tão reparador, mas você vai ter algum período ali de sono, de sonho, né? Que é o sono REM, é onde você vai estar formando essas memórias. Ok. A gente precisa de alguns ciclos desse sono para a gente, de fato, se sentir descansado, para a gente conseguir render bem. O que eu fazia então? Eu parcelava o meu sono. Dormia as horas que eu podia à noite e à tarde, principalmente logo depois do almoço, eu dava um tempo para cochilar. Um cochilozinho aí de uns 20 minutos até 1 hora à tarde. Se você pudesse, o seu horário de almoço te permitir fazer isso, faça, porque isso vai te ajudar muito. Um cochilo à tarde é essencial, é restaurador, principalmente para vocês que estão estudando, conseguirem render mais, conseguirem reter informações dos estudos, ok? Como eu disse, nesse processo do sonho, nós não escolhemos aquilo que vamos armazenar, mas nós sabemos que as emoções, se forem negativas ou positivas, vão influenciar o processo. Por isso, muitas vezes é mais fácil a gente lembrar de uma matéria que ou a gente estudou pela força do ódio. Eu posso dizer, por experiência própria, tem algumas matérias que de tanto ódio que eu tinha delas e precisava passar, acabei aprendendo alguma coisa. Lógico que eu não tenho um conhecimento muito bom, mas eu acabei aprendendo alguma coisa. E aquelas matérias que nós tínhamos professores muito inspiradores, professores muito simpáticos, professores que faziam com que nós aprendêssemos com prazer, nós tendemos a não esquecer tanto. Geralmente a gente vai ter mais gosto por elas, vai se lembrar mais, talvez a gente escolha uma faculdade, uma trajetória em que a gente continue estudando essa matéria. Isso influencia nossa memória, ok? Então, aqui eu explico por que aulas em cursinhos, principalmente em cursinhos comerciais, né? Geralmente tem músicas com dicas para você memorizar um conteúdo. Tem professores muito divertidos, com métodos de ensino muito voltados para piadas, para diversão, porque isso funciona. Isso é uma técnica que a gente tem para facilitar a nossa memorização. Infelizmente, nem tudo na vida vai ser uma matéria dada por um professor simpático, feliz, que faz algumas piadas na aula e que tem um jeito de ensinar muito efusivo.
Às vezes a gente vai se deparar com matérias que são indigestas, que são difíceis, que a gente estuda e fala, eu não entendi nada, não entrou nada na minha cabeça. Todo mundo passa por isso, gente. E aqui vem mais uma dica para vocês. A gente não escolhe o que a gente vai armazenar, mas a gente sabe que as emoções vão influenciar. Ok. Normalmente, quando a gente tem emoções muito negativas, isso tende a travar a gente no aprendizado. A gente tem uma dificuldade de memorizar, de estudar, de formar uma memória boa daquela matéria e conseguir realmente aprender a fazer uma boa prova. Quando a gente tem um professor muito legal, muito bom, muito positivo, que usa artifícios interessantes para a gente memorizar, muitas vezes a gente aprende com maior facilidade. Se a gente não tiver esse recurso, se o professor não estiver ajudando, o que a gente pode fazer? Repetição. Querendo ou não, repetir é importante. Quantas vezes a gente vai chegar lá? Não é agora que a gente vai ver isso. Mas eu posso dizer para vocês que a repetição no processo de aprendizagem é essencial. Mesmo para aquelas coisas que a gente gosta, a gente precisa revisitar. Não tem como eu memorizar a longo prazo alguma coisa se eu não revisitar, se eu não revisar esse aprendizado, esse estudo. Então aqui fica uma observação importante, gente. Por mais que vocês consigam se lembrar da aula de semana passada de um determinado professor em detalhes, façam o seguinte exercício. Tentem lembrar o que são os pontos da matéria de uma determinada aula e depois tentem lembrar as interações que vocês tiveram com os colegas, as piadas que o professor contou, as fofocas que vocês trocaram entre si. Provavelmente a última coisa que eu falei, as fofocas, as piadas, a parte mais divertida vai ser lembrada primeiro. Isso quer dizer que nosso cérebro tende a filtrar algumas coisas que não tem muito a ver com a matéria e jogar fora outras que tem. Muitas vezes a gente está esquecendo conteúdo também por conta dessa facilidade de se reter as brincadeiras, as piadas, a parte mais divertida. Então a dica que eu dou é, se o professor estiver ajudando, estude. Se o professor não estiver ajudando, também estude e estude mais. A repetição ela vai ser essencial para a gente formar uma memória de longo prazo, não esquecer a disciplina e poder se dar bem. Mesmo que você tenha um professor que esteja ajudando muito, se você não revisitar essas matérias, de preferência no mesmo dia em que você viu essa matéria a primeira vez, eventualmente você vai esquecer essa disciplina, ok? Você vai esquecer essa matéria, esse conteúdo. Vou dar um exemplo. Talvez você tenha assistido uma aula de um professor que você adorou, de um cursinho, de alguma coisa, em fevereiro. E no dia seguinte, você lembra em detalhes todas as coisas que esse professor falou. Talvez você tenha formado uma memória, mas pode ser que ela fique ali no cantinho esquecido do depósito, que é o córtex, ok? Então, na hora de fazer uma prova que vai ser em novembro, em outubro, não sei, né? Não sei nem se vai ter nem esse ano, pode ser que essa memória não volte, se a questão que você vai fazer é desse conteúdo. Então, a dica que eu dou é, estudar é essencial. A gente não aprende assistindo aula. A gente aprende ativamente pensando e escrevendo e trabalhando em cima de um determinado conteúdo. Eu vou falar melhor sobre como estudar numa aula mais para frente, mas o que eu queria reiterar com vocês é isso. Estudem. Se a aula é boa, se o professor está ajudando,
se ele é engraçado, se ele é divertido, se ele é simpático e vocês estão aprendendo, isso é um bom sinal. Mas vocês têm que estudar também. Se a aula não está do jeito que vocês esperavam, ela não está sendo tão proveitosa, o professor não é tão simpático, estudem também, porque isso vai ajudar vocês, tá bom? Essa é a minha dica. E aqui eu sintetizo ela. Repetição é muito importante nesse processo, porque nem tudo a gente consegue assimilar emocionalmente. Às vezes vão ter aulas que a gente não vai ter um sentimento nem negativo nem positivo, a gente vai estar um pouco apático em relação ao conteúdo. Nesse caso, é importante vocês também revisarem o conteúdo, ok? Obrigado, pessoal. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que a aula tenha ajudado. Espero que vocês tenham entendido como que o nosso cérebro funciona, como que a gente forma memórias, qual que é a importância de ter um horário de sono adequado, como que o estudo e a repetição são muito importantes. E no próximo vídeo que eu fizer eu vou falar agora sim um pouco mais de como estudar, do que a gente precisa fazer para estudar. E eu vou tentar quebrar alguns mitos. Tem algumas coisas que a gente escuta que não são necessariamente verdade, ok? Nem tudo. Desculpa, gente. Tô meio rouco aqui, tossindo, mas não é corona. É só porque eu falei muito. Meu Deus. Bom, eu vou trazer então esses vídeos para vocês. E no próximo eu vou falar sobre como estudar. E vou tentar quebrar alguns mitos, porque tem muita coisa que a gente escuta que a gente associa com estudo de melhor qualidade e que às vezes não é tão produtivo para a gente, ok? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou tentar acelerar um pouco a minha voz nessa edição aqui do vídeo, tá? Porque como a aula é grande, eu quero que vocês consigam ganhar tempo assistindo o vídeo, beleza? Meu muito obrigado e de novo, se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão, deixem esse comentário para mim lá no Sala de Aula, no YouTube, no meu e-mail, onde vocês acharem melhor, no WhatsApp. Um abraço a todos, bons estudos, boa quarentena para quem está ficando em casa, bom trabalho, tomem todas as medidas de precaução para quem estiver precisando sair, seja para ir no supermercado, seja para trabalhar. Tomem cuidado e sempre que possível tenham uma organização para vocês conseguirem dormir de maneira adequada e também estudar de maneira adequada. A gente vai descobrir como que estuda de maneira adequada no próximo vídeo. Não sei ainda quando que ele vai sair, porque eu não sei quando que eu vou conseguir gravar, tá bom? Um abraço a todos e até mais. Tchau.